Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 43, o sonho freudiano de Júlio César e a ambição definida. No último episódio nós vimos como Júlio César acabou usando os casamentos e os próprios casos amorosos dele como arma na política em Roma. Mas no episódio anterior àquele, a gente tinha visto que aquela conspiração do Catilina tinha sido uma época bem confusa em Roma, e aquele foi em torno do ano 63, 64 a.C. O César estava meio envolvido naquela história e era bom que ele saísse de Roma. Tinha outro motivo que ele tinha que sair de Roma também. Ele estava devendo muito dinheiro, ele tinha gasto muito dinheiro nas campanhas políticas, inclusive ele escreve para um amigo dele onde ele diz que naquele momento ele estava precisando, vamos dizer, de R$ 1 milhão para não ter nada. Então ele estava precisando de muito dinheiro. Ele consegue então ser nomeado procônsul na Espanha, tá certo? Os romanos tinham 2 províncias na Espanha e ele foi nomeado procônsul daquela região. A posição de procônsul tinha 2 vantagens para ele. Primeiro, como procônsul ele podia recolher taxas e impostos e ele podia ficar para ele. Então era um momento de os políticos romanos ganharem muito dinheiro. E a segunda é que tinham algumas tribos rebeldes, principalmente ali na Galícia e em Portugal, os lusitanos, que ainda tinham rebeliões contra os romanos, e o Júlio César ia ter uma oportunidade de ter um comando militar, que era outra coisa necessária para a carreira política em Roma. Experiência militar como comandante e dinheiro. Mas nessa ida à Espanha tem 3 histórias que eu acho que vale a pena a gente parar um momento para entender, porque elas mostram um pouco da psicologia do Júlio César, tá certo? A primeira é quando ele está indo lá para Roma, de Roma para a Espanha, ele e o cortejo dele, né, passa por uma vila bem pobre, tá certo? Uma vila pobre, decrépita, tá certo? Uma vila muito pequena, uma espécie, nos olhos dos romanos, uma espécie de fim de mundo ali no sul da França, entre o sul da França e o norte da Espanha, né? E os colegas do Júlio César zombam da vila, né? Zombam daquele vilarejo, dizendo: olha, imagina, Júlio César, aí nesta vila aí tão pobre, deve ter gente, homens, brigando pelo poder político, de ser chefe aí, e tem as mesmas brigas políticas, né, pelo poder que a gente vê lá em Roma, né? Imagina que coisa. E aí o Júlio César responde para eles de uma maneira muito sábia, né? Ele diz: é melhor ser o primeiro nessa aldeia aí do que ser o segundo em Roma. Ou, na verdade, a coisa que ele diz é: eu prefiro ser o primeiro aí nesta aldeia do que ser o segundo em Roma, tá certo? Segundo Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, ele escreve o seguinte, o Fernando Pessoa, ele diz que definiu César toda a figura da ambição, quando ele disse aquelas palavras: antes o primeiro na aldeia do que o segundo em Roma. Aí o Fernando Pessoa continua: eu não sou nada, nem na aldeia, nem em Roma nenhuma. Ao menos o merceeiro da esquina é respeitado, da Rua da Assunção até a Rua da Vitória. É o César de um quarteirão. Você vê que essa frase do Júlio César ecoa até o Fernando Pessoa e agora até nós aqui, né? Continuando nesse caminho lá para a Espanha, esse grupo do Júlio César visitam uma cidade romana na Espanha, que tem, a Espanha é a província, né, romana, que tem um museu, né, que para os romanos museu é um local dedicado às musas, e tinha umas estátuas lá históricas. E aí o cortejo lá do Júlio César vai passando, eles vão olhando as estátuas. Aí os cortejos notam que o Júlio César fica para trás, olhando para uma estátua em particular. Quando eles vão ver, o Júlio César está chorando na frente dessa estátua. Nessa estátua, era a estátua do Alexandre o Grande, tá certo? E aí os amigos do Júlio César perguntam: por que você está chorando diante do Alexandre? E aí o Júlio César diz: o Alexandre o Grande, com 33 anos, tinha conquistado todo mundo conhecido. E eu estou aqui, né? Já estava passado dos 37 anos, o Júlio César
Disse assim, eu estou aqui nessa idade e não fiz nada da minha vida. Meio melodramático, né? Mas vendo aí a ambição do Júlio César de se comparar àquele que era, para os romanos, o maior conquistador de todos os tempos, né? Que é o Alexandre o Grande. Finalmente, o sonho freudiano do Júlio César. Por conta desse tempo também, aí pela Espanha, contam, inclusive Plutarco narra essa história, de que o Júlio César um dia acordou, segundo algumas fontes, foi no mesmo dia dessa história de ver a estátua do Alexandre. Ele acordou, ele foi dormir e durante essa noite ele teve um sonho. O sonho do Júlio César foi um sonho que o perturbou bastante, porque nesse sonho ele pegava a mãe dele, que é a Aurélia, né, que a gente já conheceu no episódio passado, e ele força a ter relações, né, com a mãe, uma coisa que não era bem vista nem em Roma naquela época, né? Mas ele força, uma coisa forçada. No sonho ele se força na mãe dele, né? E ele acorda muito alterado e ele vai pedir para os adivinhos, né? Naquela época vinham aquelas pessoas que adivinhavam os preságios, os sinais e tal, dos sonhos. E ele pede para que eles interpretem esse sonho dele. O que significa isso? Ele tem um sonho que ele estava tendo relações forçadas lá com a mãe dele, né? E aí os adivinhos lá acalmam o Júlio César e dizem, não, Júlio César, isso aí não é isso aí não é a sua mãe. Isso aí é o mundo, isso aí é Roma, né? Essa mulher, nesse sonho, é o mundo. E você está destinado a dominar o mundo. Tá certo? Você está destinado a dominar o mundo. Ora, veja que esse sonho aí tem vários aspectos importantes, né? Um deles, o fato da mulher não estar querendo ser dominada, né? E esse mundo não está querendo ser dominado pelo Júlio César. E ele está ali naquele momento, naquele sonho, inclusive, ter que forçar aquela relação naquele momento. Com certeza, os psicanalistas aí vão ter muito mais interpretações e muito mais possibilidades desse sonho aí do Júlio César, mas eu queria só oferecer essa história para nossos colegas psicanalistas, freudianos e lacanianos que gostam tanto dos meandros do inconsciente e da linguagem. No próximo episódio, a gente vai voltar para Roma com Júlio César. Ele vai voltar, ele consegue derrotar tanto o pessoal da Galícia como o pessoal, os lusitanos, volta para Roma com muito dinheiro e a gente vai ver a armadilha que o Catão, o jovem, armou para ele e de como ele saiu dessa armadilha para entrar no seu primeiro consulado. A gente lembra que o cônsul é como o presidente, né? É o papel político mais importante de Roma. E a gente vai ver como foi esse ano do consulado do Júlio César e como ele foi o começo do fim da República. Mas a gente ainda tem muita coisa para entender entre esse momento e aquele final. Um grande abraço e a gente se encontra.